Ô, Kim, ontem o Weintraub esteve aqui, né, no Três Irmãos, conversando com a gente. Sim. E assim, você como estudioso de CS, você sabe que sempre surrupiaram o nosso INSS, né? Isso aí é uma parada, desde quando ele foi criado, o pessoal já metia a mão ali, né? Então, assim, me parece que, pelo que eu vi, pelos meus olhos, sempre os políticos sempre souberam de tudo. Ó, isso é normal aqui, ó. Sempre vai ter um cara ali que faz um crédito consignado e morde um pouco. Sempre vai ter um cara ali que põe uma taxinha da associação e desconta um pouco. Isso sempre rolou. Né? E o Weintraub falou que quando eles entraram em Brasília, eles colocaram um MP para evitar esses descontos, né? Só que a MP foi desidratada e o Bolsonaro não quis seguir em frente. Então, assim, pelo que foi falado, até o Bolsonaro tinha conhecimento disso daí e também não ficou omisso na parada. Como você falou aí, a esquerda diz que começou no Bolsonaro. Tem, sim, aposentados falando que desde 2019 estava descontando algumas associações do dinheiro dele. Então, assim, tem vários relatos que o desconto começou em 2019, mas você falou aqui que também já estava rolando no Temer, né? Qual que é a sua crítica que você faz em relação a isso? Por que o governo Bolsonaro Eu não posso cuidou citar a disso? Globo? Posso Hã? citar a Globo para defender, citar a Globo para defender Bolsonaro. A Malu Beleza. Gaspar, porque a Globo é insuspeita, né? Então é uma boa fonte. Malu Gaspar fez uma longa matéria para comentar sobre essa MP. Ela comenta sobre os embates na época. E aí, às vezes, o pessoal assim, não para olhar assim que é o funcionamento do Congresso. Bolsonaro não quis peitar, né? Principalmente foi a fala do Weintraub. O que era o peitar? Era fazer o quê? Era fazer o quê? Sei, sancionar, vetar, ele ia fazer o quê? Estão falando isso daqui. Ele vai lá, faz alguma coisa. O Congresso vai lá, derruba. Vai derrubar a lei como toda? Você vai vetar a lei? Não vai ter controle nenhum? A Malu Gaspar aponta o seguinte: o governo apresentou essa MP com 18 dias de governo, ainda em janeiro. Estava previsto ali inúmeras coisas, desde uma revalidação anual, que depois foi aumentando para 3 anos, depois o Congresso derrubou por completo em 2020, foi 2022. E a Malu Gaspar coloca esse questionamento, porque muitas perguntam, se começou a se desidratar, por que Bolsonaro sancionou? E aí a Malu Gaspar pontua, porque quando você olha o texto geral da MP, o que você tinha antes, o que você tinha depois, a percepção da época que tinha é o seguinte: cara, a gente não tem força, a gente não tem quórum no legislativo, é melhor aprovar uma lei para aumentar que seja um pouco do controle do que não ter controle nenhum. Porque já está no Deus dará. É melhor de colocar algumas medidas que ajudem em alguma coisa do que ficar no Deus dará. E você O lembra. Bolsonaro tentou, então, passar uma lei para que isso não acontecesse. Uma medida Teve a provisória. intenção. Tem leis no Brasil, e aí o Weintraub ele tem um problema de matemática, ele e o irmão dele. Os caras não sabem fazer conta básica. Leis no Brasil O são de cara trabalha lá no responsabilidade banco, do lá nos Estados Unidos, legislativo. rapaz. Legislativo. Se você tem um legislativo favorável a uma coisa, o legislativo vai avançar. O presidente da República ele pode até vetar. O Congresso pode derrubar o veto à vontade. Sabe? No grito, as coisas não resolvem. É maioria legislativa. É maioria parlamentar. Não vai. Simplesmente não vai. O governo apresentou, foi lá, fez, colocou lá os seus pontos. O Congresso desidratou. Você pode negociar, você pode falar, mas no final do dia a palavra final é do Congresso. Acho que teve Assim, uma gama de deputados da esquerda que se alinharam, né, para que isso acontecesse. exato. A Malu Gaspar, inclusive, traz a movimentação dos deputados da esquerda. Só o PT apresentou 8 emendas para, assim, né, para a apuração não ficar e as revalidações não ficarem tão duras quanto estavam sendo propostas na medida provisória. Eles Matéria falam do que eles Globo. tinham uma preocupação de enfraquecer os sindicatos, né? Porque Pois é. o sindicato tem uma importância para a classe trabalhadora. Agora, Pois é. não sei se eles tinham previsto que o que estava acontecendo, né? Com certeza devia estar também, né? Sabiam de tudo, né? Então, a intenção Porque é algo que é claro para todo mas mundo. a intenção era realmente proteger os valores que estavam lá ou, na narrativa que tem, enfraquecer o sindicato?
Porque pra tudo que tem hoje, você cria uma narrativa pra passar ou barrar isso lá. A Você Malu chegou a Gaspar, ver o projeto a Malu principal? A Malu Gaspar, em sua matéria do Globo, cita que na justificativa da medida provisória são citadas fraudes por 16 vezes. Então, eu vou usar o Globo para responder, eu acho que a motivação foi realmente para coibir as fraudes, né? Salve aí, Malu Gaspar, nova bolsonarista aí do Globo. Caramba, na medida tinha a palavra fraude 16 vezes. Na justificativa, Então, 16 vezes. Realmente era algo assim pra impedir esse calote aí que deram nos aposentados, né? Se não tivesse roubo, sido... né? Não é calote quando você deixa de pagar, é roubo. É, roubo. Realmente roubo. Pô. Roubo, verdade, verdade. A palavra certa é roubo. É, triste, né, cara? Brasil